4º dia de campo da Chácara Santa Luzia, edição virtual. Trataremos de assuntos de interesse dos produtores rurais, demonstrando os resultados de experiências da safra 2020 e 2021. Olá, meu nome é Débora Alves, sou consultora técnica comercial da Yara, no norte do Tocantins. Nessa área, fizemos a aplicação do Superstart 838 com 4% de cálcio. O Superstart ele é um fertilizante composto de 53% de Yaramila Unique 16 e Super Triplo. O Superstart 838 possui fósforo solúvel, o que garante uma melhor disponibilidade do fósforo ao longo da cultura. Além disso, ele possui o nitrogênio à base de nitrato de amônio, o qual não sofre perdas por volatilização, e potássio. O Superstart 838 possui mais de 50% de sua composição do Yaramila Unique 16, o qual possui os 3 nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio no mesmo grânulo. Isso confere uma melhor granulometria do produto, melhor aplicação, faixa de aplicação uniforme, garantindo assim um crescimento e um desenvolvimento da pastagem de maneira uniforme. Todas essas características do Superstart 838 garantem ao produtor um melhor rendimento operacional, reduzindo assim os custos de aplicação. Para a continuação da apresentação do manejo utilizado nessa área, chamo o nosso especialista agronômico Edwin. Obrigado, Débora. E hoje, para dar continuidade ao manejo desta área, nós fizemos a cobertura nitrogenada com o nosso fertilizante Yarabela, à base de nitrato de amônio, né, numa formulação 18-0-18, que garante uma proporção de NK 1:1. Além disso, essa formulação também tem, para o nosso pecuarista, o cálcio e o enxofre. Em termos práticos, essa área recebeu em torno de 30 kg de N à base desse produto, certo? Do Yarabela 18-0-18, considerando ciclos de aplicação a cada 21 dias, após a entrada dos animais. Isso é importante para manter o parcelamento da adubação nitrogenada na pastagem, o que garante longevidade, fornecimento adequado de nitrogênio nas formas que a planta absorve nitrato e amônio, menores perdas por volatilização, porque a gente considera que esse produto é o produto adequado para nossas condições tropicais, além do fornecimento de potássio também ao longo do ciclo da cultura. Nesta área, além do aporte de nitrogênio e produção de matéria fresca, consequente produção de matéria seca para os animais e ganho de peso na ponta, nós temos também o Yarabela com excelente qualidade física superior, maior faixa de aplicação comparado aos principais concorrentes de mercado e, consequentemente, maior rentabilidade para o pecuarista, porque ele vai conseguir reduzir os custos operacionais, pensando em todo o manejo da cobertura nitrogenada para a pastagem. Bom, pessoal, nessa área nós temos um resultado muito importante para a região, para o nosso pecuarista do Centro-Norte. Por quê? Porque nessa combinação do fósforo aplicado todo na base, naquela dose que a Débora trouxe para a gente com o produto Superstart 838, nós tivemos também a aplicação da adubação nitrogenada na sequência, considerando o ciclo de pastejo do pecuarista, complementando os nutrientes nitrogênio e potássio ao longo do ciclo, resultando assim num ganho de 21 arrobas por hectare, numa taxa de lotação de aproximadamente 6 unidades animal por hectare. Isso é um resultado muito importante para a região, visto que entrega rentabilidade e traz ao produtor, ao pecuarista, maior ganho, maior liquidez no seu negócio. A outra área que nós destinamos para esse trabalho aqui na fazenda, nós recomendamos o Yaramila 230312 para fornecimento de fósforo ao longo do ciclo da pastagem. Isso foi importante porque aportamos fósforo ao longo do ciclo e entregamos um produto que é o NPK mais enxofre no mesmo grânulo. Produto de alta qualidade granulométrica, que também tem uma boa faixa de aplicação, que inclusive consegue fazer entregar rentabilidade ao produtor quando se considera os ganhos operacionais e fornecer todos os nutrientes numa única aplicação. Certo? O resultado dessa área
foi de aproximadamente 19 arroba por hectare e cerca de 5 unidades animal por hectare. Além disso, desse resultado muito importante que gerou liquidez ao nosso pecuarista, nós temos também um fornecimento do nitrogênio na mesma dose do Yarabela 18018, que foi de 30 quilos por hectare a cada 21 dias, né, que é considerado o intervalo entre os pastejos. Bom, esses comparativos são e trazem para a gente aqui na região alternativas para aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura, além do fósforo na base, certo? O Yaramila 230312, ele tem também 1,6% de enxofre, 1,6% de enxofre e tudo no mesmo grânulo. E essa sinergia entre nitrogênio e enxofre agrega a produção de matéria fresca, produção de matéria seca e, consequentemente, peso, ganho de peso diário aos animais. Isso é o resultado que o nosso programa NutriPasto proporciona. Produtos de qualidade, de alta solubilidade, com segurança ao produtor e entendendo os desafios do nosso pecuarista, que é realmente ganhar na ponta com a liquidez e lucro, né? É o que todo mundo precisa. Para conhecer mais sobre o programa NutriPasto, acesse nossas redes sociais ou o nosso site. E em caso de dúvida, nos contate. Programa NutriPasto. Nutrição para o seu pasto, resultado para você. Você está assistindo Quarto Dia de Campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Carlos Eduardo Varanda, ele pergunta o seguinte: na cobertura com um adubo nitrogenado, eu necessariamente tenho que esperar as condições climáticas serem favoráveis para a aplicação, pois com a chuva as perdas são menores. E na época da seca, como que se faz? Então aí eu deixo para o Edwin e para Débora responder. Ok, professor, vou começar por aqui. A Débora também está no suporte e vai poder nos contribuir com essa dúvida do Carlos. O primeiro ponto interessante é que toda e qualquer relação entre o solo e a planta, né, vai precisar de umidade, precisa que o fertilizante seja solubilizado, né, para que a planta absorva isso, o nutriente, né, em solução. Isso é muito interessante do ponto de vista da dinâmica de absorção dos nutrientes. Agora é o seguinte, se a gente for considerar as nossas condições, dificilmente a gente vai ter a condição ideal para a aplicação, principalmente do fertilizante nitrogenado, né? A gente sabe que as chuvas aqui concentram muito em determinada época, né? Mas também a gente tem percebido instabilidade climática, ou seja, mesmo no período chuvoso, alguns dias de veranico, alguns dias sem chuva, e isso também pode prejudicar a eficiência da adubação de qualquer elemento. O ponto interessante dessa pergunta é: qualquer fonte é adequada para uma condição sem chuva? A resposta é não. Nós precisamos aportar o nutriente em fontes adequadas, fontes de alta eficiência. E isso é muito importante que a gente considere o manejo 4C, que é fonte, dose, época e local adequado para que ocorra uma nutrição eficiente para qualquer cultura. No caso dos nossos trabalhos aí na estação, nas unidades, né, demonstrativas, foi determinante a gente diminuir essa perda de N, principalmente por volatilização, né, quando se considera o fertilizante à base de nitrato de amônio, onde se tem menores perdas desse nutriente por volatilização aí de amônia, né, um gás. E aí, o nosso intuito é perder menos e colocar essa receita dentro do bolso do pecuarista, para produzir mais pasto e aí ter também um desempenho animal lá na ponta com maior eficiência de conversão e também um maior rendimento, né, em arroba por hectare. Então, é determinante escolher uma fonte adequada, certo? Para que a gente também tenha segurança na aplicação e tenha bons rendimentos. Uma parte dessa pergunta ela vai ser respondida em próximas unidades demonstrativas que nós vamos montar, onde o assunto é diferimento de pastagens. Por quê? Porque aí eu tenho condições de aplicar ali no finalzinho do período chuvoso,
né, para ter massa, né, no início do período seco por mais tempo possível, com uma fonte que perde menos nesse ambiente que não tem tanta água disponível no solo. Tá? Então, em breve a gente já vai estar fazendo alguns trabalhos nesse sentido junto com o professor Tiago, lá do Pará, né, mando um abraço para ele. Daqui a pouco a gente vai estar junto também nessa empreitada aí do diferimento de pastagem. Eu tenho uma outra pergunta aqui, do Wilden, né? Que ele pergunta qual é a eficiência de conversão em massa de forragem desses produtos nitrogenados. Acho que além de a gente produzir forragem de qualidade, né, a gente precisa também ter animais de qualidade. O manejo da pastagem e o manejo do pastejo precisam andar em conjunto. Porque não adianta também eu produzir uma massa de forragem e ela não ser aproveitada de forma efetiva pelos animais, né? Isso que traz a sustentabilidade do sistema quando a gente pensa em alto rendimento. E eu lembro que a gente teve algumas mensurações aqui, né, de matéria seca, mas só foram estimativas dentro dessa unidade demonstrativa. E eu fiz alguns cálculos, eu gostaria de dividir com você para ver se a gente realmente está no caminho certo. A gente teve ganho de peso total por área, né, em quilos, certo? Na média dos animais que foram colocados nessa unidade, nos 2 tratamentos. E eu percebi que os 2 tratamentos, a relação do ganho de quilo de peso vivo, né, para cada quilo de N aplicado, ficou em torno de 4 a 3,7 a 4 dos 2 tratamentos. Então, a literatura cita que 2,4 nessa relação é excelente. Eu não vou responder no sentido da forragem, mas eu estou respondendo no sentido do ganho de peso dos animais, que é o que configura o que a gente tinha de forragem ali disponível. E, claro, se a gente pensar hoje, até mesmo no ganho de taxa de lotação, né, com os dados apresentados, nós estamos falando ali de médio para alto nível tecnológico. E no ganho de rendimento dos animais, a gente fala em torno de 4 a 5 arrobas por hectare, a média nacional. Claro, que pega todo mundo que aduba, quem não aduba, quem faz ou não faz o tipo de correção necessária para essas áreas. Nesse sentido, o resultado que tem nos mostrado é praticamente 100% daquilo que a gente percebe dos principais trabalhos que estão sendo mostrados para a gente de forma prática, certo? E aí eu gostaria de dividir isso com você para a gente entender se realmente isso faz sentido, né? Adubar a pastagem, claro, criando um ambiente de produção adequado para essa planta, certo? E também incluindo o componente animal. Acho que a gente mata o nosso objetivo e expõe esses dados quando a gente coloca o animal no centro do negócio, né? Para aquilo que realmente importa no pecuarista, que ele vai pesar, vai ter o ganho, então realmente teve uma conversão interessante para cada quilo de N aplicado por hectare. O Edvin, eu tenho esses, como diz o outro, eu tenho esses cálculos lá. Então, para essa adubação que foi feita com o 18.018, né? A gente chegou num período, que você falou em 80 dias, mas nós chegamos lá até 100 e poucos dias, 112 dias, tá? Então, nós tivemos uma receita, tá? Uma receita descontando, colocando tudo, distribuição, horas de trator, o suplemento que foi usado, a gente teve uma receita de R$ 800 por hectare, tá? Nesse período, tá? De 112 dias. Então, é um retorno que, para mim, eu não tenho dúvida do retorno econômico da adubação. O grande problema que eu vejo da adubação é a falta de planejamento de muitas propriedades. Ele joga adubo, mas ele não sabe qual animal que vai comer, quando que vai comer, né? E o que é mais grave, tá? O que eu acho mais grave em adubação de pastagem hoje, para mim, tem um grande problema.
o que eu vou fazer com os animais, né? O que eu vou fazer com os animais na seca. Porque essa área aí, ó, nós pegamos essas novilhas, né? Pegamos novilhas com 240 quilos, tá? E levamos a 300. Já é no ponto de fazer IATF, elas chegaram até mais, chegaram a 320 quilos, estão lá acabando no outro pasto, acabando de dar um grau de engorda nelas, tá? Para a gente já abater ou vender. Quem quiser comprar está lá para vender para reprodução. Novilhos excelentes, tudo filho de touro PO. Então, o que eu vejo? Mas se você não tem um planejamento, por exemplo, eu tenho que tirar, porque eu ponho 7 novilhas por hectare. Na seca, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar 7 novilhas por hectare? Então, a pessoa que aduba, passa, que intensifica, ele tem que pensar o seguinte: para cada 1 hectare que eu intensifique, se eu não for tirar animal, se eu não for se eu não for confinar, se eu não for suplementar com volumoso, eu tenho que ter 4, 5 hectares não intensificados, diferidos, para me tirar esses animais da área intensificada e jogar para lá. E muita gente não faz isso. Quando chega na seca, ele entra em colapso. A maioria das fazendas que a gente vê, a maioria, boa parte de quem fala mal da adubação é porque ele intensifica muito nas águas e o gado morre de fome na seca. Então, eu não tenho dúvidas, eu não tenho a menor dúvida que adubar pasto é altamente viável economicamente, desde que você se prepare para consumir e converter aquele pasto em produto. Se não, né, é jogar ureia para produzir adubação orgânica, como a gente vê muitas vezes aí. Tá? Eu tive para você dessa área lá com 120 quilos de N, divididos foi 150, que teve mais um período de 20 dias que o Edv não contabilizou, mas foram aí, elas deram em torno de produzir em torno de 22 arrobas por hectare, tá? Por hectare. Então, se você tirar todas as despesas, ainda sobrou uma receita líquida de R$800. Professor, Oi. eu só gostaria de complementar também, que é um ponto que eu lembrei aqui, que você falou de planejamento, e também a gente percebe muito na prática que a ausência de planejamento forrageiro. Então, existem hoje N materiais disponibilizados pela Embrapa, né, que nos ajudam, nos auxiliam a calcular a quantidade de forragem que deve ser disponibilizada para determinada quantidade de unidade animal por hectare. Isso entra no contexto do planejamento. Isso é um serviço que está disponível e vai muito de encontro, vai muito próximo, né, do que a gente tem lá na frente de rendimento. Porque, fatalmente, o que eu estou fazendo de investimento numa adubação, numa fonte de qualidade, né, vai chegar, né, na conta a ser paga aquilo que realmente eu estou colhendo ou aquilo que eu tenho de rendimento no final. O ponto interessante do uso do nitrato de amônio, do Iarabela, do Yaramila, né, nesse contexto, é trazer a rentabilidade para o produtor, tirando aquele N que foi perdido, e que na maioria das culturas que a gente percebe, há uma conversão em alta performance quando a gente aplica esses produtos. Na pastagem não é diferente. Tá? Então, existem ganhos também diretos nesse sentido que a gente pode citar, como a menor acidificação do solo, o ganho operacional também é importante, um produto fácil de aplicar ajuda o pecuarista na ponta, e outros aí que a gente pode pontuar numa conversa posterior. Uma pergunta chegou para mim no WhatsApp é se não seria mais viável, ao invés de buscar adubação, a gente buscar forrageiras adaptadas a solos de baixa fertilidade, tá? E o Lucas Tairone, obrigado aí, Lucas, foi aluno nosso, ele pergunta qual foi o incremento na taxa de lotação com a utilização do produto nitrogenado e Arabella. Quando a gente fala de adaptação da cultura, né, a solos de baixa fertilidade,
Nós precisamos entender qual é o objetivo, né, na escolha dessa espécie forrageira. Realmente eu quero ter incrementos e entregar um alto rendimento? São perguntas que a gente precisa responder de imediato. E aí, o que essa forrageira me retorna, né, em produção de matéria seca? Realmente vai ter uma conversão pelos animais? Por quê? Porque eu posso ter realmente um solo, um ambiente produtivo de baixa performance e atender exatamente aquela exigência da cultura, porém não atender ao meu objetivo final. Para que fazer adubação? E para que utilizar produtos que realmente têm uma alta tecnologia, um potencial de entrega diferenciado? Porque realmente há uma exigência. Estamos no Brasil, o Brasil hoje é uma potência agrícola e só se tornou por conta principalmente da calagem. Isso que o professor trouxe para a gente é uma técnica tupiniquim de muito tempo, uma técnica muito antiga, porém, a gente precisa fazer e bem feito. A calagem proporcionou que o Brasil realmente entrasse no cenário mundial como produtor de alimento e um dos principais produtores de alimento do mundo, né? E isso se estende à pecuária, porque cria-se um ambiente ideal para a absorção dos nutrientes pelas plantas cultivadas. O uso do fertilizante vem incrementando, né, essa produtividade à medida que eu entrego para as plantas o nutriente pronto, para ela absorver, para melhorar, inclusive, a absorção de nutrientes de forma facilitada. Exemplo, nos 2 tratamentos que a gente trouxe para essa unidade demonstrativa, nós colocamos N na forma de nitrato e amônio, certo? Além de enxofre caminhando junto com N na forma de sulfato, o que a planta realmente absorve, fósforo solúvel, uma parte do fósforo no primeiro tratamento, considerando um aporte ao longo do tempo de forma sustentável, certo? E também o potássio, solúvel e disponível. Por quê? Existem espécies forrageiras, agora pegando um pouco da questão do que a gente tem de exigência, existem espécies que respondem muito bem à relação NK 1:1. Você olha os principais trabalhos, onde aporta NK na relação 1:1, a planta vai bem, produz bem e entrega em produtividade, tá? No final. A outra pergunta, em relação ao Iarabella, a gente parte do princípio que a gente tem de convencional, né? Se a gente pegar a média dos resultados e dos pecuaristas que realmente a gente já tem na mão, geralmente se encontra aí 2 unidades, 2,5 no nível tecnológico de baixo para médio. A gente está falando de quase o dobro, só que não é só o Iarabella. Existe um manejo, né, professor? Um manejo considerando suplementação, né, nos 2 tratamentos houve suplementação, um manejo muito importante nesses solos onde você tem um maior percentual de areia, parcelamento da adubação nitrogenada, junto com o potássio, para não perder nutriente, para colocar nutriente na boca da planta. Além disso, eu tenho a fonte adequada. Olha só, o manejo 4C se montando e se moldando à necessidade final, né, do cliente que é ganho de produtividade. Então, o fertilizante isolado ele não ganha o jogo. Eu costumo dizer, não ganha o jogo. Nós precisamos hoje entregar para o pecuarista um serviço. A Yara conta com esse tipo de serviço. Nós desenvolvemos uma ferramenta que é capaz de calcular a adubação com base nos dados que o pecuarista traz para a gente, no que ele quer aportar, por exemplo, de peso, né, no que ele quer aportar de manejo nutricional ao longo do tempo, se ele quer corrigir o fósforo, se ele quer fazer o parcelamento do NK, ou se ele quer aportar o fósforo todo de uma vez depois de uma calagem. Pessoal, isso depende, não há receita de bolo. E aqui a gente deixa bem claro que a Yara é uma empresa de nutrição de plantas. Então, a ideia disso é trazer sustentabilidade aos clientes finais, considerando a melhor fonte adequada para cada ambiente produtivo. O Vanderlei Júnior pergunta se precisou, quanto à recomendação de calagem e adubação, ele pergunta se é mais, gasta mais. O professor Clementino aí foi quem me
me recomendou a adubação lá para a chácara, consultei ele, porque eu calculava, pedia 600 quilos de calcário. Ninguém aplica menos que 1 tonelada de calcário por hectare, tá? Então, o professor Clementino falou assim, Nilma, você tem que pôr pelo menos 2.000 a 2.500 para você fornecer cálcio e magnésio, porque essas plantas não vão suportar, vai faltar cálcio e magnésio, porque os 600 quilos era basicamente para cálcio e magnésio. E eu, como eu trabalho com adubação muito pesada lá, trabalhei, então, solos arenosos, para quem não conhece, tá? Tem uma série de particularidades. Se vai recuperar mais, se gasta mais, de jeito nenhum. O problema de solos arenosos é que você precisa de parcelar muito as adubações, porque ele perde muito rápido, mas tem uma vantagem enorme. Tudo que você põe, tudo não, que é um exagero, mas a grande parte dos nutrientes que você coloca vai para a planta. O grande problema é que quando não vai para a planta, às vezes você perde, lixivia, porque vai embora. É um filtro aquilo ali, né? A água bate e vai embora. Mas as melhores respostas que nós temos à adubação é com solo arenoso, porque a disponibilidade, você põe fósforo, não fixa. Tá? Você põe nitrogênio e potássio também da mesma forma. Tá? Se não vai perder, fica quase tudo na solução. Então, a resposta solo arenoso para responder a adubação não tem melhor. Agora, vai secar muito mais rápido, porque não tem caixa de armazenamento de água, né? A água ele tem pouca uma capacidade de retenção, baixa capacidade de retenção de água. Eu digo sempre o seguinte, lá em casa, quando chove, é o primeiro lugar a ficar verde. E quando para de chover, é o primeiro lugar a ficar seco. Então, quando chove, eu gosto de ir para lá, que é rapidinho, eu estou vendo verde. As fazendas dos outros, tudo assim seca, a minha já está verde. Mas aí, quando para de chover, a dos outros continua verde, a minha já está seca. Tudo. Eu falei que o sonho é ter uma fazenda na areia e uma com bastante argila. Também, muita pergunta aqui sobre a quantidade de calcário. Gente, olha, se o solo pede, você vai fazer a calagem. Mas eu vejo aí coisas absurdas. Eu vejo gente colocando... Esse dia uma pessoa falou comigo que está pondo 12 toneladas de calcário por hectare. Para pastagem, a gente nem pensa numa coisa desse tipo. Mas aí tem para a soja, né, pode ser, eu não sei, com base em que essas pessoas estão fazendo isso. Com certeza não é com base na ciência. Gesso, da mesma forma. Já vi gente falar que está colocando 3 toneladas de gesso por hectare, 4 toneladas. Acho complicado também. Não tem experimentos aí em pastagem testando esse tipo de gessagem ou de calagem. Tá? Bom, passando aqui então para adubação, tá? O Átila fala aqui, que quando ele falou já lá para a Carla, né? Que ele falou da adubação de luxo, foi no sentido de ajustar a proteína. Átila, eu te falo o seguinte, na prática, a gente não consegue alternar, porque num período de 20 dias, a gente tem alteração na proteína. Então, sempre vai ter algum desajuste. Tá? É muito difícil você ficar mudando o suplemento dos animais ao longo da estação. Eu falo que quando você maneja bem a pastagem, no período das águas, você consegue manter uma condição mais uniforme. E isso talvez seja muito mais importante do que ficar acompanhando aquela oscilação. E para encerrar, esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.
Obrigado por assistir e participar do 4º dia de campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Curta, compartilhe e fique por dentro das dicas e informações aos produtores rurais.